Saber direito, a transformação digital e o direito, entenda o que é a privacidade, a proteção de dados e os direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As aulas são com o professor Daniel Stivelberg. Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta e última aula sobre Direito Digital, especificamente Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse encontro a gente quer abordar a questão da responsabilidade civil dos agentes na cadeia de tratamento de dados, essa natureza jurídica dessa responsabilidade. Queremos tratar também sobre segurança de informação, o que é segurança de informação e, por fim, queremos falar um pouquinho sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? A gente vinha tratando a proteção de dados com base nos direitos dos titulares. Perpassamos sobre os direitos de guarda dos controladores, falamos, enfim, sobre o direito à revisão, o direito de explicação, todos eles plasmados lá no capítulo dos direitos dos titulares. A gente vai avançar um pouquinho e vai começar a tratar do artigo 42 e depois a gente retorna a alguns outros artigos acima, ok? Primeiro, quando a gente fala de natureza da responsabilidade civil, a gente quer dizer o que exatamente? A gente está à procura do conteúdo dessa responsabilidade. A gente quer entender quais são de fato os pressupostos dessa responsabilidade que a LGPD se refere, se de fato ela exige uma conduta com um nexo causal que a atrele a um dano, ou se estamos falando de uma responsabilidade objetiva decorrente de eventual risco da atividade de tratamento de dados. Ora, o tratamento de dados, pelo que a gente depreende da leitura da LGPD, pelo que a gente depreende da realidade da economia e sociedade movidas a dados, pelo que a gente depreende de toda essa transformação digital e pelo que a gente depreende dos motivos que ensejaram a criação de leis de proteção de dados, a gente consegue entender que nem toda atividade de tratamento de dados é uma atividade de risco. A atividade de tratamento de dados ela deve ser analisada sob um olhar contextual, sobre a natureza do dado que está sendo tratado, sobre o agente que está tratando o dado, sobre o titular que está envolvido, se de fato é um órgão público ou é privado. Ou seja, não existe um risco excepcional inerente que faria surgir, emergir uma obrigação ou uma responsabilidade objetiva de indenização. Portanto, esse contexto do tratamento, a exemplo do volume de dados, natureza dos dados, o modo como o tratamento ocorre, se é adequado, compatível e assim por diante, é tudo objeto de juízo de valor. Tá bom? O legislador parece que reconheceu de fato isso e propôs uma lei principiológica, inspirada no GDPR e equilibrada. Tá? Então, existe toda essa tensão entre a colisão de direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, mas também indução econômica. Vejamos algumas cláusulas de responsabilidade para identificar a responsabilidade que foi preferida pelo legislador. E veja, essa é uma leitura que eu estou fazendo da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente ainda não tem definições a nível de jurisprudência, muito menos definições a nível da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá bom? Isso é o que se espera a partir de uma dicção racional dos dispositivos à luz dos processos materiais fáticos que esses dispositivos procuram disciplinar. Ok? O artigo 42 diz: os agentes de tratamento que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causarem dano em violação à legislação de proteção de dados, são obrigados a repará-lo. Veja, a dicção diz, em violação à legislação de proteção de dados. Esse é um primeiro elemento que vem a evidenciar a escolha por uma responsabilidade subjetiva. O que é uma responsabilidade civil subjetiva na cadeia de tratamento de dados?
é uma responsabilidade que prescinde da identificação do nexo causal entre o dano e o fato cometido. Se de fato aquilo que foi provocado pelo agente provocou aquele dano, mas não só isso. Se o que foi cometido pelo agente, se a ação empreendida pelo agente é, na dicção do artigo 42, em violação à legislação de proteção de dados. Ok? Se foi uma ação em que não houve uma violação à lei de proteção de dados, ainda que possa ter havido algum tipo de dano ou mero aborrecimento, parece que não há que se falar em responsabilidade, o caso concreto dirá. Artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º. O operador responde solidariamente pelos danos causados quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Veja, existem duas hipóteses em que o operador vai responder de forma solidária por eventual tratamento em desconformidade com a lei de proteção de dados que tenha provocado danos. Quando ele descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, ou, alternativamente, quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Esses elementos apontam por uma conduta qualificada do agente da cadeia de tratamento, no caso o operador, indicando, portanto, mais um indício de que o legislador preferiu uma regra geral de responsabilidade subjetiva por danos no tratamento de dados pessoais no Brasil. Tá bom? O artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, inciso 1º, que não realizaram o tratamento que lhes é atribuído. Inciso 2º, que tendo realizado o tratamento não houve violação à legislação de proteção de dados. Inciso 3º, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Veja, existem oportunidades de exoneração de responsabilidade conferidas pelo legislador ao agente de tratamento nos 3 momentos específicos. Quando o agente comprova que não realizou o tratamento, quando, mesmo tendo realizado o tratamento, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou quando o dano é culpa exclusiva do titular. Novamente, a gente vê que a legislação está qualificando a conduta do agente. Tá bom? Voltando um pouquinho no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1º, em que a gente vê que quando o operador não cumprir as obrigações lícitas do controlador ou quando ele descumprir as obrigações da legislação, ele responderá solidariamente. O que isso significa? Significa que o legislador reconhece a especialidade da cadeia de tratamento e está facultando ao titular do dado acionar o agente de tratamento que ele entender mais adequado. Então, a regra geral é que haja, sim, uma solidariedade, mas, como a gente vai ver na lei, com um direito de regresso da parte que se sentiu prejudicada. De repente, o operador alega, olha, segui as instruções lícitas do controlador e meu tratamento não foi contra a LGPD. Portanto, estou exonerado. Agora, se eu vier a responder e a justiça eventualmente imputou a mim uma responsabilização, ainda que uma corresponsabilização, eu tenho direito de regresso contra o controlador, porque entendi que foi dele a culpa, ou contra um outro operador da cadeia. Tá bom? Essa ideia é justamente para simplificar as relações de atribuição, de imputação de responsabilidade no lado dos titulares. Tá bom? Portanto, os agentes de tratamento que provam que não realizaram o tratamento, ou que quando realizaram não violaram a LGPD, ou que a culpa é exclusiva do titular, estão exonerados de responsabilização. Tá bom?
Novamente, temos aqui elementos que exoneram essa responsabilidade do agente. O que significa, portanto, violar a legislação de proteção de dados? O artigo 44 fala um pouquinho sobre isso. Vamos ao artigo 44. A gente tem dito aqui, quando o tratamento for ilícito, quando o tratamento for em violação à lei de proteção de dados. E lembre-se, antes da gente falar do artigo 44, quando a gente diz leis de proteção de dados pessoais, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outras legislações de proteção de dados pessoais que atuam de forma subsidiária e às vezes complementar à própria Lei de Proteção de Dados. Ok? É o caso, por exemplo, da Lei do Cadastro Positivo. É o caso, por exemplo, da Lei de Acesso à Informação. É o caso, por exemplo, de normas específicas de direito sanitário, de direito financeiro, de direito bancário, de seguro, ok? Sempre a LGPD vai estar em complementariedade ou sendo complementada por alguma outra norma de proteção também. Tá bom? Então, no momento que a gente for fazer uma jornada de conformidade numa organização, por exemplo, a gente precisa entender qual é o nosso mercado, qual é a natureza dos dados que a gente está cuidando, ok? Tudo isso deve ser feito em conformidade com o contexto normativo ao qual a organização está inserida, ok? Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. O modo pelo qual é realizado o tratamento. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. E 3. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Ok? Novamente, o artigo 44 qualifica condutas reconhecendo e absorvendo no ordenamento jurídico a ideia de normas contextuais. Tá bom? É diferente da responsabilidade consumerista, é diferente de outros tipos de responsabilidades objetivas, como, por exemplo, a do Estado ou de uma empresa pública em algumas circunstâncias específicas. Tá bom? A regra geral é a responsabilidade subjetiva na cadeia de proteção de dados. Ok? Responsabilidade subjetiva. Essa é a regra geral. Em algumas exceções, em casos específicos, poderia-se falar de uma responsabilidade objetiva indireta. E a gente vai falar sobre ela aqui também, que é uma concepção da própria doutrina. Tá bom? E, obviamente, nas relações de consumo, por exemplo, relações de dados pessoais que estão dentro do âmbito de relações de consumo, obviamente, existindo os pressupostos que estão no Código de Defesa do Consumidor, há que se falar em uma responsabilidade objetiva. Tá bom? Isso é exceção. Tá bom? Bom, a dicção diz: o tratamento será irregular, ou seja, deixar de observar a legislação, quando não fornecer segurança, devendo considerar as circunstâncias. De volta, somente será irregular o tratamento que não observar a LGPD, ou seja, um tratamento que não tenha conferido base legal. Vamos supor, tenho dados pessoais sendo tratados. Ok, qual é a base legal? Ah, está aqui a base legal. Ah, dentro do contexto faz sentido? Faz. Não tem ilicitude. Ok? Estou adotando padrões de segurança da informação da família ISO 27001. Tem um serviço de aplicação de armazenamento em nuvem que adota os padrões mais robustos de segurança. Ok, medidas administrativas e técnicas aptas a conferir a segurança que o titular delas espera. Ok? Não houve um tratamento ilícito. Estou armazenando dados pessoais com o objetivo de cumprir a obrigação legal ou regulatória. Ah, mas não teve consentimento. Ah, o titular fez oposição. Mas está aqui a regulação. Está aqui a evidência positiva. Então, o tratamento não é ilícito. Ok?
houve uma brecha, um vazamento de dados. Eu apresentei todo o meu arcabouço protetivo, todo o trabalho de segurança da informação. O objetivo de criar governança de proteção de dados é conferir responsabilidade e transparência. Mas não só isso, é premiar em alguma medida aqueles agentes que são zelosos com o tratamento de dados pessoais. Do contrário, se nós optássemos por uma responsabilidade planificada e objetiva, não faria sentido nenhum a gente ter uma lei procedimental como a LGPD. Porque o titular, a qualquer momento, se houvesse um vazamento, uma exposição, ou enfim, qualquer problema na jornada de tratamento, ele estaria automaticamente responsabilizado. Que estímulo nós estaríamos dando ao mercado, aos agentes de tratamento, sejam eles públicos ou privados, e mesmo aos titulares no exercício dos seus direitos, se a responsabilidade fosse sempre com base numa teoria de risco? Não parece ser essa a lógica, não parece ser essa a inteligência da lei, de querer de fato estimular a criação de governanças, de arquiteturas de proteções de dados. Tá bom? Portanto, a LGPD parece sugerir que há necessidade de demonstração da violação da legislação ou a falha da segurança, condutas que são qualificadas e que apontam no sentido de uma responsabilidade subjetiva. O titular que tenha sofrido um dano, ele precisa mostrar, olha, esse controlador não adota padrões de segurança da informação. Ah, mas como você sabe? Não está na política. Ele não se comunicou comigo. Ah, não, mas ele tem, só que ele não se comunicou na política. Então, a penalidade, a sanção é de outra natureza. É uma sanção da necessidade de uma transparência do processo. Ok? Tudo isso precisa ser bem qualificado. Tá bom? Essa questão da responsabilidade na cadeia de tratamento, ela não tem unanimidade, ok? E existe já divergência nas cortes brasileiras. O STJ, especificamente no recurso especial 1726-270, da Bahia, já abriu uma divergência nesse sentido. A ministra Nancy Andrighi teve um entendimento mais afeito à responsabilidade objetiva e o ministro Ricardo Vilas Boas Cuerva trouxe um entendimento que vai mais afeito à linha da responsabilidade subjetiva, ao que me parece. Vamos ler alguns excertos. A Nancy diz o seguinte: argumentou que o modo de operação do cadastro sem conhecimento pela sociedade, sem consentimento e sem autodeterminação informativa, gerava uma violação injusta e intolerável a valores fundamentais titularizados pela coletividade. Essa violação seria explicada pela ofensa do princípio da dignidade da pessoa humana e a ofensa à autodeterminação informativa. Ou seja, a ministra Nancy Andrighi está entendendo que a mero tratamento sem conhecimento ou sem um consentimento ensejaria um dano coletivo. Ora, não me parece ser razoável o entendimento dessa natureza, apesar de que sim, é reprovável a conduta do agente. É preciso olhar a circunstância do caso concreto. O ministro Ricardo Vilas Boas Cuerva diz o seguinte: para que houvesse a condenação à reparação por dano moral coletivo, nessa hipótese em que o tratamento não tinha transparência e nem tinha sido feito sem um consentimento, era essencial, ou seria essencial, que o ato antijurídico praticado, ou seja, a violação à lei, atingisse alto grau de reprovabilidade, afastando o círculo primordial de valores sociais. Para Cuerva, a não ocorrência de comunicação prévia ou obtenção do consentimento do cadastro de passagem não teria atentado contra valores sociais. Para o ministro, a prática não teria produzido sofrimentos e intranquilidade social, ou alterações, perturbações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Me parece seguir uma linha mais razoável. O fato de que um tratamento de dado pessoal não se dê necessariamente
dentro das latitudes estritas da legislação, em alguns casos, não significa uma comoção social. A gente reconhece que o uso de dados pessoais é uma atividade inerente da vida cotidiana atual. O que a gente deve exigir dos agentes da cadeia de tratamento? A gente deve exigir transparência e a construção de arquiteturas de tratamento de dados. Agora, se houve a falha em algum momento de uma transparência que não foi adequada, me parece que a gente precisa olhar o caso concreto antes de definir o grau de responsabilização do agente. Ok? Por quê? Porque o valor da LGPD está em induzir boas práticas de conformidade e não ser uma lei punitiva, inibidora, que embargue e esbulhe o processo de transformação digital, de melhoria de serviços pelo uso intensivo de dados, do aumento do bem-estar geral da coletividade, que hoje só se dá por meio de uma transformação digital profunda pelo uso de dados. Todos nós estamos vivenciando essa realidade. Então, a legislação e a jurisprudência precisam ser razoáveis e equilibradas. O artigo 46 diz: os agentes devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Veja, adotar técnicas de segurança, adotar medidas técnicas, adotar medidas administrativas. Para quê? Para que essas medidas têm que ser o quê? Elas têm que ser aptas à proteção de direitos, aptas a proteger dados. Como? Pela adoção dos padrões de conformidade, seja da LGPD, seja de normas especializadas como o ISO 27001 e assim por diante. Ok? Portanto, o operador, o intérprete, ele tem a função de verificar se de fato a qualidade das medidas permite avaliá-las como aptas ou não. Isso enseja a necessidade da análise da circunstância, do caso a caso. Novamente, a gente tem uma responsabilidade subjetiva. Parece muito claro para mim. O artigo 55J, inciso 20, diz o seguinte: a ANPD, como órgão especializado e intérprete máximo da lei, definirá padrões e latitudes regulatórias. Veja, não é uma lei ex ante, é uma lei ex post, ou seja, parte do seu conteúdo é preenchido em colaboração regulatória entre agentes públicos e privados, reconhecendo que no setor público, ou especialmente as normas eminentemente públicas, precisam ser preenchidas por normas que emanem do setor privado, para que ela tenha efetividade, para que tenha eficácia. Aqui a gente pode vislumbrar o que tem sido chamado na doutrina de responsabilidade objetiva imprópria. Ou seja, quando independe de culpa, mas ainda assim seria possível o agente demonstrar que não deu causa ao dano, utilizando-se das técnicas razoáveis e disponíveis. Vamos pegar uma analogia. Quando a gente está dirigindo nosso carro e bateu atrás do outro carro, quem diz que, normalmente o que se diz é, bateu atrás, quem tem culpa é você, certo? O indivíduo que foi abalroado, ele vai imputar a culpa a você, você bateu atrás do carro dele, em situações normais. Mas e se eu, que abalroei o carro da frente, provar que na verdade houve um engavetamento, que o meu carro fazia parte de um conjunto de acidentes e que aí meu carro foi lançado à frente e bateu contra a bunda do seu carro? Espera lá. Parece que a coisa muda de figura. Isso é uma analogia na questão da segurança da informação. Se eu mostrar que eu utilizei as medidas aptas, administrativas, de segurança da informação e técnicas, para garantir que um dado não fosse exposto ou vazado, e assim por diante, se eu demonstrar que eu sofri um ataque hacker, por exemplo, super especializado, que foge ao padrão, qualquer organização com maturidade em proteção de dados teria sido vulnerabilizada.
Faz sentido a gente responsabilizar essa organização? Não me parece fazer sentido. Não me parece ser esse o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a leitura que eu proponho é uma leitura de responsabilidade objetiva indireta no caso de segurança da informação. Ok? Você pode imputar a responsabilidade, mas o agente da cadeia de tratamento tem hipóteses específicas em que ele pode se exonerar. Ok? Agora vamos ver as cláusulas de responsabilidades relativas à atribuição de responsabilização. Solidário subsidiária, ou seja, é uma responsabilidade em que dois agentes podem ser acionados simultaneamente, ou preciso ir até um agente e exaurir as condições, depois buscar o outro? Artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º. O operador responde solidariamente pelos danos causados quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que equipara seu controlador. A gente já falou dessa hipótese anteriormente. Tá ok? Que o operador responde solidariamente quando não observou o contrato. Por exemplo, eu defini, olha, estou lhe passando um dado pessoal com o objetivo de você executar o teu software para processar a folha de pagamento. Eu pego esse dado e vendo para um terceiro para marketing direto, estou desrespeitando a cláusula contratual. Portanto, o operador poderá ser erigido à categoria de responsável solidário e mesmo equiparado ao controlador, quando ele descumpre as latitudes do contrato de operação de dados pessoais, ou quando, mesmo ele cumprindo, ele realiza um tratamento de desconformidade com a lei. Tá bom? Um tratamento discriminatório e assim por diante. Ok? O legislador foi muito habilidoso e reconheceu essa complexidade da cadeia de tratamento de dados pessoais e facilitou a vida do titular lesado, que pode acionar qualquer agente da cadeia. Eu falei isso anteriormente, mas é bom repisar. Esse agente da cadeia de tratamento que tem entendido que foi injustamente responsabilizado pode exercer seu direito de regresso face ao agente que ele entenda que teve a culpa. Tá ok? Artigo 42, parágrafo 4º. Aquele que reparar o dano do titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida da sua participação no evento danoso. É o que eu falei. É justamente o direito de regresso conferido àquele que, na cadeia de tratamento, é inocente. Mas a gente não pode imputar ao titular condições de descobrir quem que fez o quê. Se a empresa que está atuando como operadora, ela que realizou um tratamento inadequado, porque o titular ele não conhece os limites contratuais, os detalhamentos contratuais entre as partes. O titular entende que existe apenas uma organização que coletou o dado dele. Não sabe, às vezes, nem se foi compartilhado, se ele não foi buscar as suas informações dentro das políticas de privacidade. Então, ao titular é conferido tão somente o direito de ingressar com a ação e aí, judicialmente, as partes podem se resolver. Ok? Artigo 42, parágrafo 1º, inciso 2º. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrerem danos respondem solidariamente. Tá? Co-controladores são solidários, quando mais de um agente toma decisões atinentes aos dados pessoais. Pode haver situações de co-controladoria, na realidade, das organizações. O que significa isso? Quando um controlador define o que é feito com os dados do titular, em parceria organizacional com um outro controlador. Ou quando os dois definem independentemente. Ok? Nesse caso, são solidariamente responsáveis. Tá bom? Bom, eu vou repisar um argumento aqui que eu acho que é bastante relevante na conclusão do exame da natureza jurídica da responsabilidade civil na cadeia de proteção de dados. A responsabilidade objetiva por dano no tratamento é contrária à lógica da LGPD. Vocês lembram que eu falei no início? A LGPD é um direito, ou melhor,
é uma prestação normativa do Estado para fazer garantir o direito à autodeterminação informativa. Nesse processo, o Estado erigiu normas de caráter procedimental para conferir responsabilidade e transparência no tratamento de dados. É justamente essa lógica que leva à conclusão da existência de uma responsabilidade subjetiva por danos de tratamento de dados. Esses procedimentos devem ser aptos a conferir segurança esperada. Deve ser feito em observância à legislação de proteção de dados. Se não houvesse espaço para demonstrar essa diligência por parte do agente da cadeia de tratamento, haveria um desincentivo em toda a cadeia para a adoção de boas práticas. Boas práticas, diga-se de passagem, fomentadas pela própria LGPD. Pois a mera alegação em juízo, sem apontar qual foi a ilicitude, redundaria na responsabilização automática dos agentes da cadeia de tratamento. Tá bom? Então, em homenagem ao princípio da prestação de contas, a exemplo do relatório de impacto previsto no artigo 5º, inciso 17 da LGPD, a LGPD, no meu entendimento, reconheceu a responsabilidade subjetiva como indutora do fortalecimento do sistema de proteção de dados pessoais, prestando assim tributo à lógica intrínseca da lei, plasmada no princípio da responsabilidade e da transparência. Portanto, na minha visão, e pela dicção da própria LGPD e da sua lógica, do seu destino final, da sua aspiração protetiva, não há que se falar em responsabilidade objetiva na cadeia de proteção de dados, salvo situações excepcionalíssimas. Tá ok? Vamos falar um pouquinho de segurança da informação. O que é segurança da informação? A gente falou muito ao longo dessas aulas, mas acho importante a gente tangibilizar um pouquinho mais disso. É um assunto crítico e fundamental para as organizações. A gente tem visto, né, o aumento de riscos de vazamentos, de cyberataques, né? Basicamente, a segurança da informação é a disciplina que tem por objetivo proteger contra o uso ou acesso não autorizado de dados. E aqui pode ser pessoais ou não, tá? Bem como proteger contra a negação de serviço a usuários que estão autorizados a usar o serviço. Enquanto que protege a integridade e a confidencialidade dessa informação, desses dados, nesse processo. Então, as características são, primeiro, proteção contra acesso ou uso não autorizado, ou seja, devem acessar os dados aqueles que estão legitimados para fazê-lo, devem usar os dados aqueles que estão legitimados para fazê-lo. Proteção contra a negação do serviço a usuários autorizados, ou seja, o serviço tem que estar disponível para mim, que sou legitimado a usá-lo. Um servidor tem que estar disponível, o computador tem que estar disponível, a base de dados tem que estar disponível se eu estou legitimado a fruir delas. Enquanto a integridade e a confidencialidade são preservadas. A partir do entendimento desse conceito abstrato, a gente começa a estabelecer as propriedades básicas da segurança da informação. Sobre segurança da informação, é importante mencionar a existência de duas normas técnicas e outras, né, muito relevantes. A ISO IEC 27001 e a ISO IEC 27002. Eu convido os estudantes a olharem essas normas em profundidade e compreenderem as normas norteadoras, ok? É um ramo bem especializado de proteção de dados. Tá? A segurança da informação, ela está contida na Lei de Proteção de Dados, mas ela não se exaure na Lei de Proteção de Dados. Ela é um pouco mais ampla, tá ok? Quando a gente fala de propriedades básicas da segurança da informação, a gente percebe 4 propriedades fundamentais. Eu uso a sigla CIDA. C, confidencialidade. A informação está protegida contra a exposição a pessoas sem autorização. Ou seja, é a expectativa de resguardo. Como que a gente pode tangibilizar
a propriedade da confidencialidade na realidade das organizações? Pelo uso de criptografia. A criptografia é uma tecnologia de segurança da informação que tem por objetivo embaralhar a informação, descaracterizar e permitir o seu acesso com chaves específicas. Chaves podem ser simétricas ou assimétricas e assim por diante. Um exemplo de uso de criptografia com muito êxito é um serviço de mensageria muito difundido no Brasil, um aplicativo que todos nós temos no celular. Esse serviço não permite acessos não autorizados. Só conseguem descriptar a informação que está contida ali as partes relacionadas. Tá bom? Existe inclusive debate sobre o uso de criptografia e direitos fundamentais. Um debate bem interessante. Inclusive, o Supremo está desenvolvendo argumentação nesse sentido. Tá bom? I. A gente estava falando de SIDA, né? Falamos do C, vamos falar do I. Integridade. A informação está confiável, correta e compatível para uso. A informação não foi alterada de forma não autorizada ou indevida. D. Disponibilidade. O sistema informacional está resiliente, resistente a falhas de hardware, de software, de energia. A gente fala muito do termo redundância no setor de tecnologia da informação. São sistemas redundantes aqueles que emulam, que simulam entre si separados, independentes e autônomos, isolados entre si. Se você tem um problema no servidor, você pode usar o servidor de redundância. É esperado esse tipo de prática de segurança da informação para garantir a disponibilidade do serviço. A gente teve um caso emblemático aqui no Brasil, recentemente, por ocasião das eleições. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas houve uma demora no fornecimento das informações relacionadas ao processo eleitoral. É importante que o setor público esteja, de fato, com a tecnologia state of the art, estado da arte de segurança da informação. Tá bom? Disponibilidade. Desculpe, a gente acabou de falar do D. Vamos para o último A. Autenticidade. Certeza de que o dado provém da fonte anunciada e que não foi alvo de alterações indevidas, que não foi corrompido. Relacionada à integridade. Pode também estar relacionada à comprovação da identidade de uma pessoa ou organização. Alguns exemplos interessantes. Biometria e certificados digitais. Ok? A gente já tem falado em avatares com o uso de tecnologia em blockchain para certificação inequívoca de titulares de dados. Tá bom? E já existe tecnologia em que as pessoas podem se revelar apenas parcialmente através desses avatares, sem fazer um disclosure, uma exposição completa da sua identidade. Tá bom? Existem muitas soluções de mercado bastante interessantes para a proteção da dignidade da pessoa humana. Ok? Vamos colaborar, setor público e o setor privado. Exemplos de cyberataques. A LGPD, ela fala de incidentes de segurança, tá? Lá no seu artigo 48. O que diz o artigo 48? O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Veja, a dicção da norma estabelece duas obrigações ao controlador na hipótese de incidente de segurança. A primeira é comunicar à autoridade. A segunda é, mas não em ordem de relevância, comunicar ao titular. Procure no seu motor de busca, na internet, alguns casos de comunicação de incidente de segurança. A gente teve casos emblemáticos que aconteceram recentemente. Há o caso, por exemplo, de uma seguradora de seguros de vida, grande, multinacional, que teve uma parte da sua base de dados exposta. Ela providenciou uma comunicação aos titulares, um comunicado. Leia a dicção do comunicado. Faz sentido para você? Está no caminho certo? Deixou claro aos titulares quais dados podem ter sido expostos? Deixou claro para o titular que ele pode estar no pacote de exposição? Deixou claro ao titular as medidas de salvaguardas que a organização está adotando para mitigar e eliminar o risco? A gente tem uma grande fabricante
de aviões brasileira, que também teve um incidente de segurança bastante relevante nos últimos 10 dias. O comunicado foi um comunicado desejável, ele atendeu às expectativas dos titulares envolvidos, faz sentido do ponto de vista de precedente. Procure no seu motor de busca, faça uma análise crítica, se aproprie das informações. É interessante. Parágrafo 1º do artigo 48. A comunicação em prazo razoável ao titular e à NPD deverá mencionar, inciso 1º, a natureza dos dados afetados. Inciso 2º, informações sobre os titulares envolvidos. Inciso 3º, a indicação das medidas técnicas e de segurança para a proteção dos dados, observados os segredos industrial e comercial. Inciso 6º, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Nesse caso da fabricante de aeronaves, é muito interessante, porque ficou exposto, inclusive, informações sobre o churrasco dos colaboradores de final de ano. O churrasco de final de ano. Informações super particulares das pessoas. Os incidentes de segurança, eles servem para a gente aprender e melhorar as nossas políticas. Tá bom? Outros exemplos de incidentes de segurança, especialmente no ano de 2020, para a gente ter algo mais atual. Um hacker obteve credenciais de funcionários da rede hoteleira Marriott, 5,2 milhões de clientes expostos. Informações públicas, ok? O acesso não autorizado perdurou por meses. Não se sabe como o hacker obteve as credenciais de acesso. As listas de credenciais vazadas ou o phishing são as causas mais prováveis. Tá? O phishing é um modelo de cyberataque bastante ardiloso. Eu não sei se todos conhecem phishing, eu vou falar então o que é phishing, inclusive para fins de utilidade pública. Os e-mails que você recebe, eles provêm da fonte autenticada de uma pessoa que de fato se diz ser o emitente, o remetente. Os links de WhatsApp que você recebe, de fato, direcionam para aquele site, aquele portal que você busca informação. A atividade de phishing é justamente essa. A atividade de ludibriar e fazer o titular do dado clicar ou acessar informações e ele entregar informações ao fraudador. O phishing é muito comum na clonagem desses aplicativos de mensageria. A gente costuma clicar nos links, costuma preencher informações, ou recebe ligações em que nos informam um número e pedem para a gente repetir o número. Aconteceu comigo recentemente. Eu recebi uma ligação, um indivíduo disse que participava de um censo, que eu participava do censo, fez algumas perguntas verossímeis e pediu para que autenticasse as minhas respostas, ele me encaminhou um número por SMS. E pediu que eu repetisse esse número por SMS. Eu não repeti, porque o número já dizia que, na verdade, era um autenticador do web browser da mensageria. Ele ia usar aquele número para acessar o meu aplicativo de mensagem no web browser, no navegador, e a partir dali se comunicar com a minha rede de contatos, pedindo dinheiro, pedindo recursos e assim por diante. É muito importante prestar atenção ao phishing. Veja se o link que você vai clicar de fato está remetendo ao endereço ao qual ele disse remeter. Veja se aquela fonte de fato se comunica daquela forma. Um banco normalmente não manda e-mail para atualizar cadastros, ok? Dados pessoais expostos, no caso aí do banco, da rede hoteleira. Informações de contato, gênero, data de nascimento, número do programa de fidelidade, etc. Só no Brasil, em 2020, a gente teve mais de 3,4 bilhões de cyberataques. Desde negação de serviço até phishing. A gente teve o caso da exposição de dados pessoais de funcionários dessa grande fabricante de aeronaves. A gente teve um ataque de ransomware ao STJ, com sequestro das informações do tribunal, inclusive bloqueando dados, inclusive dados de backup. Interrompeu as atividades jurisdicionais por alguns dias, num que foi considerado um dos maiores cyberataques a uma democracia ocidental. Tivemos também uma das maiores seguradoras individuais do país sofreu um cyberataque sem informar o tipo de incidente.
Ok? Então, a segurança da informação é um tema atual, congente, necessário de ser debatido. E compreendendo que nem tudo pode ser feito. Existem limites técnicos, operacionais, administrativos para a garantia da segurança das informações. O que é importante é que nós façamos aquilo que está ao alcance das melhores práticas. Tá bom? Vamos falar agora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, apenas tatear esse tema, porque nós tivemos muito conteúdo no transcurso dessas 5 aulas, e a gente pode voltar a conversar em outras oportunidades, especificamente sobre regulação de proteção de dados, autorregulação regulada ou regulação responsiva, ok? Qual é a natureza jurídica da ANPD? O artigo 55A diz que a ANPD é um órgão integrante da Presidência da República, ok? Ou, portanto, pertencente à administração direta, subordinada à Presidente da República, mas a LGPD diz que ela tem autonomia técnica e decisória. Veja, existe uma antinomia aqui, porque não é possível que um órgão subordinado tenha autonomia decisória, do ponto de vista do direito administrativo. Então, a gente tem aqui uma antinomia importante sobre a característica de independência da ANPD, que é um atributo desejável das autoridades de proteção de dados, aquilo que se vislumbra em outras jurisdições. O parágrafo 1º do artigo 55A diz que a ANPD tem natureza transitória, podendo o Poder Executivo rever isso para transformá-la numa autarquia, o que é muito desejável. O que o mercado espera, que os agentes de tratamento esperam. Portanto, essa antinomia precisa de alguma forma ser revista num prazo de 2 anos, conforme define a própria LGPD. Ok? A estrutura da ANPD. A ANPD é composta do Conselho Diretor, formado por 5 diretores, conselheiros diretores, que é o órgão máximo de direção, a escolha do Presidente da República com sabatina pelo Senado Federal e mandato de 4 anos. Também compõem o Sistema de Proteção de Dados, o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, a Corregedoria, a Ouvidoria, o órgão de assessoramento jurídico e as unidades administrativas. Okay? O Conselho Nacional é um órgão consultivo de participação do setor produtivo, academia, sociedade civil e outros integrantes de órgãos públicos. Órgão fundamental e que deve ter participação das empresas de processamento de dados, que são as habilitadoras, né, de toda essa fenomenologia, de modo que a gente construa regulações realistas com base nas boas práticas de mercado. A gente tem outras antinomias do artigo 55B, que diz que cabe ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência iniciar ou instaurar um processo administrativo disciplinar face ao conselheiro diretor. E compete ao presidente, de forma cautelar, fazer um afastamento preventivo do conselheiro diretor. Ora, a gente percebe que essa questão da independência funcional, atributo tão almejado, inclusive plasmado na lei, não se mostra como uma realidade na Constituição da administração pública, em relação à própria ANPD. Competências da ANPD, artigo 55J, zelar pela proteção de dados, fiscalizar e aplicar sanções, apreciar petições do titular, promover na população o conhecimento, fundamental, promover ações de cooperação e assim por diante. Portanto, a ANPD, ela é o intérprete final da LGPD. Ela fiscaliza e aplica sanções. Ela aprecia as petições dos titulares. Ela tem um papel educacional fundamental para explicar para as pessoas como funciona essa fenomenologia nova de proteção de dados. Ela tem um papel fundamental em cooperar com outras agências de outros estados, inclusive de organismos internacionais. E ela tem esse papel de edição de normas de proteção de dados. Ok? O que se espera da ANPD é um papel que traga confiança social, de modo com que o Brasil saia de uma posição de desconfiança em relação ao uso dos seus dados pessoais, para que as pessoas tenham mais confiança, para que suas normas representem indução econômica e inserção global das empresas brasileiras, e também que ela induza alto grau de conformidade nos agentes de mercado, observando as normas de proteção de dados. Tá bom? Então, são esses os atributos esperados da própria ANPD. Tá ok? As cláusulas de sanções eu não vou entrar, até porque a vigência está suspensa. A gente está em vacatio legis no artigo 52, que deve entrar em vigor em agosto de 2021.
ok? Mas impede apenas ressaltar que as sanções administrativas perpassam de advertências a multas simples, limitadas a 2% do faturamento das companhias e limitado ao valor de 50 milhões de reais por infração. Tá bom? Existem outras responsabilizações administrativas, como bloqueio e eliminação de dados, mas que não faz sentido entrarmos nesse momento. Tá bom? Terminada essa aula 5, acelerando um pouquinho aqui a questão da NPD, porque de fato a gente ficou com um tempo um pouquinho curto, a gente vai passar para o nosso quiz e vamos poder conversar um pouquinho sobre as questões, de modo a saber que se vocês de fato aprenderam um pouquinho da aula 5. Questão número 1 do nosso quiz. No que concerne à natureza jurídica da responsabilidade por dano no tratamento de dados, assinale a correta. Letra A. A LGPD preconiza a responsabilidade objetiva pelo tratamento de dados que gere dano ao titular. Letra B. A LGPD preconiza a responsabilidade objetiva imprópria pelo tratamento de dados que gere dano ao titular. Letra C. A LGPD qualifica a conduta do agente, seguindo a linha do que parece ser a responsabilidade subjetiva. E letra D. Os agentes de tratamento não são obrigados a adotar medidas de segurança aptas a proteger os dados. De todo o exposto, a letra correta é a letra C. A LGPD parece ir na direção de uma qualificação da conduta do agente, de modo que é necessário representar que houve um tratamento ilícito que tenha causado os danos. Ok? Então, a responsabilidade subjetiva parece ser aquela escolhida pelo legislador. Resposta correta, a letra C. Quiz número 2. São propriedades básicas da segurança da informação, letra A. Confidencialidade, integridade, criptografia e legalidade. Legalidade, integridade, autenticidade e acesso restrito. Letra C. Indisponibilidade, integridade e autenticidade. E letra D. Confidencialidade, autenticidade, integridade, disponibilidade e legalidade. A letra correta é a letra D. A gente não falou da legalidade, mas a legalidade também é uma propriedade, uma característica básica da segurança da informação. Tá ok? Então, confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade são aquelas siglas lá do SIDA que compõem as propriedades básicas de segurança da informação e aqui estão acrescidas da legalidade. Essa questão podia ter sido resolvida também por eliminação. Tá bom? Número 3. É papel da NPD, letra A, modular o processo de conformidade com a LGPD, reconhecendo os diferentes níveis de maturidade no mercado. Letra B, conceber a regulamentação levando em conta os custos envolvidos e o porte das empresas, em especial pequenas e médias empresas. Letra C, definir padrões técnicos mínimos e formular regras de boas práticas e governança, incentivando a autoconformidade. E letra D, todas as anteriores estão corretas. A resposta correta é a letra D. Todas as anteriores estão corretas. Gente, eu agradeço vocês virem até aqui comigo nessa jornada da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um prazer poder estar com vocês, explicando um pouquinho desde como funciona a transformação digital, passando pelas novas organizações, falando um pouquinho do histórico do direito da privacidade, como ele se transmudou no direito de proteção de dados, falando um pouquinho sobre os conceitos e princípios básicos da LGPD, as normas internacionais que influenciaram todo o debate, os direitos dos titulares, as responsabilidades dos agentes da cadeia de tratamento, enfim, os direitos relacionados ao controlador poder ou não guardar informações quando não houver consentimento. A gente falou de segurança da informação, falamos de incidentes de segurança da informação, falamos do papel esperado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enfim, fizemos uma viagem muito rápida no transcurso dessas 5 aulas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Fica aqui um gostinho de quero mais e se você tiver interesse, como estudante, de se aprofundar nessas e outras questões, além da bibliografia que eu menciono na aula número 4, me siga no Instagram, uma rede social muito conhecida, @daniel.stivelberg, o sobrenome deve estar aparecendo aí na tela, então @daniel.stivelberg, me aciona lá, me segue, a gente pode voltar a conversar, especialmente sobre boas práticas de segurança da informação, para que as pessoas não caiam nos golpes, nos ardis, e para que a gente tenha de fato um letramento digital, para que a gente possa usar os ambientes digitais de uma forma mais ampla e segura. Eu agradeço a presença de todos e fico à disposição nas redes sociais. Muito obrigado.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.